Olá a todos, estamos unidos para a reflexão do Evangelho do sexto domingo do tempo comum, do ano B, Evangelho segundo São Marcos. Estamos ainda no contexto do início da vida pública de Jesus, por isso estamos ainda no capítulo 1 de São Marcos. Nós vimos já nos domingos anteriores alguns eventos da vida de Jesus em torno a Cafarnaum, que foi a cidade que ele escolheu para começar o seu ministério público. Então, esses primeiros evangelhos, no capítulo 1, capítulo 2, narram uma jornada típica de Jesus, como era a sua vida. Provavelmente dias como esse se repetiram muitas vezes ao longo do primeiro, talvez até do segundo ano do ministério de Jesus. Então, São Marcos trata de sintetizar isso no primeiro capítulo do seu Evangelho. Recordando que o Evangelho de São Marcos narra as memórias de São Pedro. São Marcos foi o evangelista que acompanhou São Pedro na sua pregação em Roma, quando São Pedro ainda estava em Roma. Então, as memórias são muito vivas de como era a vida de Jesus com seus primeiros discípulos. Então, nós vamos agora ter a oportunidade, cada um de vocês, de ler o Evangelho dessa semana, que se encontra no capítulo 1, nos versículos 40 a 45 de São Marcos. E depois nós vamos propor algumas perguntas para refletir e aprofundar um pouco mais no nosso tema. Boa leitura, até já! Então, nós vemos que o evangelista, depois de narrar diversas curas, e que Jesus tinha deixado secretamente Cafarnaum para ir rezar, e os discípulos vão ao seu encontro dizendo: Senhor, todos te procuram, e Jesus disse: eu tenho que continuar a minha missão de pregação. E foi por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Essa é a última frase antes desses versículos que nós vamos ler. Um leproso foi até ele. Então nós propomos a seguinte pergunta: de onde veio a confiança do leproso ao leproso de que Jesus podia curá-lo? Jesus tinha feito já muitas curas, Disse o versículo 32, ao atardecer, lhe trouxeram todos os que estavam enfermos e endemoniados. A cidade inteira se aglomerou à porta e ele curou a muitos doentes. Antes tinha curado também a sogra de Pedro, que também estava doente. Mas essa cura do leproso é muito especial, porque o leproso ele era afastado da comunidade. Ele já não podia viver habitar com os outros habitantes. Desde das prescrições do Levítico, havia 400, 700, quase 1000 anos antes de que os leprosos tinham que estar afastados. E então, qual era a esperança de que esse leproso conseguiria ser curado? Ele deveria ter escutado falar, porque ele mesmo não poderia ter estado presente nas outras curas, já que ele não podia entrar na cidade. Mas de alguma maneira chegaram até ele os ecos da cura de Jesus. Mas a pergunta permanece, de onde veio a confiança de que Jesus podia fazer aquilo que ninguém podia fazer, que era curar um leproso? Pois é, de Jesus, tudo aquilo que ele já tinha feito e aquilo que ele já tinha dito, e aquilo que ele tinha feito confirmando o que ele tinha dito, acenderam nesse leproso a esperança de que esse homem era diferente. Não era um homem qualquer. De que realmente ele vinha de parte de Deus. Porque ninguém podia fazer o que ele estava fazendo se não viesse
de parte de Deus. Não era uma obra humana aquela que Jesus estava fazendo. Então, das suas palavras e depois das curas que ele tinha realizado, só é possível se fosse um homem de Deus. E não um homem de Deus qualquer, porque talvez muitos profetas tinham passado já por Israel, mas nem de todos se falavam que se curava. De fato, a maioria deles não curava. A maioria deles profetizava, dizia coisas de parte de Deus. Mas Jesus, além de dizer coisas de parte de Deus, ele também fazia, né, porque atestigam, dão testemunho disso, as diversas curas que Jesus já tinha realizado. E isso acendeu a confiança no coração do leproso. Então, pode ser que ele me possa curar, não? E então disse, o leproso foi até ele implorando-lhe de joelhos a humildade. Ele se coloca ao nível de que não tem nada que exigir. Ele vai pedir uma graça grátis. De joelhos. Se queres, tem o poder de purificar-me. Ele via em Jesus um poder que outras pessoas talvez não viam. O fato de terem ido a ele pedir a sua cura não quer dizer que acreditasse que Jesus tivesse um poder especial, mas sim que ele fazia coisas extraordinárias. Mas aqui é a primeira vez que sai essa palavra. Tu tens o poder. O poder é teu. Quer dizer, a fé desse leproso transcende a simples instrumentalidade de Jesus, de que Jesus fosse só um instrumento de Deus para fazer o bem. O leproso diz claramente, o poder é teu. Então, essa fé não pode ter vindo dele mesmo. Tem que ter sido uma iluminação, uma graça que foi dada a ele para perceber que Jesus tinha esse poder. De que o poder não era só de que ele intercedia e então a cura se dava, mas o poder era dele. E o leproso diz mais, disse, se tu queres. Quer dizer, depende da tua vontade. Qualquer profeta, qualquer pessoa que faz as curas em nome de Deus, depende da vontade de Deus. Ou seja, a pessoa que faz a cura, ela intercede, ela implora a Deus que conceda esse dom. Mas o leproso viu muito mais em Jesus. Disse, não, você não vai pedir a Deus que lhe conceda. Tu tens o poder. Então, se tu queres, tu podes curar. Como é possível que o leproso pudesse ver isso em Jesus? Não poderia ser uma conclusão que ele tirou através das curas que ele foi vendo. E além do mais, como ele não viu essas curas, não porque ele estava fora da comunidade, não é porque ele acreditou através das narrações que os outros disseram. Isso até pode ter ajudado. É uma graça que Deus lhe concedeu. Deus lhe concedeu ver em Jesus algo mais, alguém mais do que um simples profeta. Alguém que tinha o poder por si mesmo. É claro que o leproso, ele não vai confessar, tu és o Filho de Deus, porque isso já era uma revelação demasiado forte, né? Durante milênios, os profetas diziam que Deus era um só Deus. Como é que agora um leproso ia reconhecer nesse homem a Deus? Então isso era demasiado forte. Mas ele já dá um passo gigante. Ele reconhece em Jesus que Jesus não é um simples homem, não é um simples enviado, não é um simples profeta. Ele é alguém mais. Se tu tens o poder, se tu queres, perdão, tu tens o poder de purificar-me. Ou no Evangelho da Liturgia, né? Disse, se queres, tens o poder de curar-me. Tu tens o poder. E Jesus
cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. Jesus não diz: por intercessão de Deus Todo-Poderoso, que me concede esse dom, eu te concedo a cura. Não. Jesus disse: eu quero. Eu sou Deus. Eu sou filho de Deus. Tu tens razão. Eu tenho poder. E eu sou tocado por misericórdia, pela misericórdia. E eu quero te curar. E então, fica curado. E é impressionante que Jesus não faz nenhum rito. Jesus não faz nenhum gesto especial. Jesus não tem que tocar as suas feridas. Jesus não tem que lavá-las. Não lhe disse. Se nós vemos no livro dos Reis, se não me equivoco, né, quando o profeta Ezequiel cura Naamã da lepra, também, né? Era um sírio, um general sírio, que foi ao encontro do profeta e pediu a cura, e o profeta manda que esse general Naamã desça até o rio e se lave 7 vezes, e depois ele volta curado. É um rito que Deus inspirou o profeta que fizesse para que curasse Naamã. Jesus não. Jesus, com o seu só desejo, eu quero, fica curado. E então, esse homem ficou curado. E aqui nós podemos passar para a nossa segunda pergunta. De tantos milagres realizados por Jesus, por que São Marcos escolhe narrar a cura de um leproso? Pois é, né? Aqui está no Evangelho, diz que ele curou muitos, versículo 34, doentes de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios. Contudo, de todos esses milagres, São Marcos escolhe narrar este, né? A cura de um leproso. Por que será que São Marcos fez isso? Certamente ele está inspirado pelo Espírito Santo, não é uma opção simplesmente do evangelista. A lepra era uma doença incurável. Não existia cura possível. A única cura era através da intercessão de Deus. Deus que, por algum motivo, queria curar essa pessoa e o fazia por qualquer meio que ele escolhesse. Então, o leproso, uma vez curado, se apresentava aos sacerdotes, que eram aqueles que tinham o poder de admitir outra vez uma pessoa na comunidade. Eles também eram aqueles que diziam que a pessoa estava com lepra e que ela tinha que ser excomungada, sair da comunhão, não estar mais na comunidade. Por quê? Porque era uma doença contagiosa e que não tinha cura. Então, a única forma é que vivessem eles nas suas próprias comunidades, isolados. Então, essas eram comunidades muito tristes, né? Eram leprosos que se ajudavam mutuamente, mas que basicamente só estavam esperando morrer, né? Porque a doença pouco a pouco ia consumindo as suas vidas, né? Até que finalmente deixavam esta vida, né? Então, pois era uma vida muito triste, muito dramática, uma doença muito emblemática, uma doença que significava o fim da vida da pessoa na comunidade. E então, São Marcos escolhe essa doença justamente pelo poder que essa doença tem. Então, se Jesus tem o poder de curar a lepra, ele é muito poderoso. Se tivéssemos que falar com a linguagem de hoje, ele é o cara. Nossa, ele consegue curar a lepra. Tá bom, curar uma dor de cabeça, curar uma torção, uma paralisia, nossa, muito fácil. Mas a lepra, depois da lepra só faltava a ressurreição dos mortos, né?
e que no momento oportuno Jesus fará isso também. E então São Marcos escolhe essa narração pelo poder que tem a cura de um leproso. Quer dizer, se Jesus tem o poder sobre a lepra, quer dizer que ele tem um poder muito grande. E se esse poder não é só um poder delegado por Deus, é um poder próprio, quer dizer que, essa conclusão eu ainda não vou dizer. Né? Ainda é muito cedo para que se cheguem a conclusões, nós estamos apenas no início da vida pública de Jesus. Mas as pessoas começavam a pensar nos seus corações, quem é esse que tem esse poder? Não? Depois você vai dizer aqui no próprio Evangelho segundo São Marcos, né, quando Jesus faz outros milagres, quem é esse homem que faz tais coisas, não? Que diz e as coisas acontecem, que apenas manifesta um desejo seu e isso acontece. Ele não precisa fazer ritos, não precisa recorrer a nenhum elemento da natureza, aplique tal compressa com tal árvore e tal, e isso junto com os sais de não sei o que e tal. Não! É o poder dele. Ele fala e a lepra. E é imediato. Não se dá um processo, daqui uma semana que você começa a melhorar e tal, daí depois tira as compressas quentes. Não, é assim, imediatamente. Ele fala e as coisas acontecem. Ele fala para o leproso, eu quero, fica curado. E esse homem está curado. Então, a intenção de São Marcos é claríssima. É mostrar que este homem que realiza tais coisas não é um simples homem. Isso vai acontecer em toda a primeira parte do Evangelho segundo São Marcos. Ela é preparada e vai ser em um crescendo, não? Em uma progressão, para que pouco a pouco as pessoas possam perceber. E muito particular, não as pessoas em geral, os discípulos que Jesus escolheram, que percebam esse homem é muito especial e ele nos vai chamar para uma missão muito especial. E aí então nós entramos na terceira pergunta, porque Jesus ordena ao leproso que não conte nada a ninguém se a notícia é maravilhosa? Olha, se o objetivo de Jesus é mostrar que ele é o Filho de Deus, como então ele não quer divulgar a notícia? Parece contraditório. Ele faz um milagre estrondoso e não quer que ninguém saiba, e não quer que seja divulgado. Não é contraditório. Por quê? No Antigo Testamento, sobretudo depois do exílio, se firma cada vez mais a ideia de que vai vir um grande profeta, que vai ser uma espécie de síntese entre o maior dos profetas, Elias, e o maior dos patriarcas, Moisés. Dois homens que não foram superados por ninguém na antiguidade. E que provavelmente era aquele que estava prometido desde o Gênesis e que viria para fazer algo muito especial, que seria o grande rei, aquele que restabeleceria a dinastia de Davi, o grande reinado de Israel. Ou seja, essa pessoa era o Messias, o ungido, o Cristo. Cristo é em grego, Messias em hebraico, ambos significam o ungido, um escolhido de Deus, uma pessoa muito especial que ia ser a síntese entre o maior dos patriarcas e o maior dos profetas. Então se falava muito, se tinha muita esperança da chegada desse personagem, sobretudo conforme Israel ia caindo nas mãos de um império depois de outro império, e disse, quando vai chegar a nossa libertação? Quando vai chegar o Messias que nos vai arrancar das mãos dos nossos algozes e nós finalmente vamos poder reinar com esse reino que Deus prometeu a Davi, que um descendente seu sentaria no trono e o seu reino não teria fim. Então Jesus é esse personagem, mas ao mesmo tempo não é. Não é do jeito que as pessoas esperavam. As pessoas esperavam um líder político,
um líder que ia lutar contra os romanos, que ia juntar as suas tropas, como fizeram os macabeus, como fez Judas Macabeu, que reuniu Israel para se libertar contra o rei Antíoco e outra vez restabelecer o reino judeu independente, livre. Jesus não veio para uma libertação política. E Jesus também tampouco veio para fazer curas. Jesus não é um super médico. Então, ao mesmo tempo que ele fazia milagres para mostrar que ele tinha esse poder em si mesmo, para que se chegasse à conclusão, pouco a pouco, através da fé, de que ele era muito mais que um profeta e que um patriarca, ao mesmo tempo ele não queria que isso fosse divulgado, porque se correria a voz, o Messias chegou. E poderia se gerar através dele e em torno dele um movimento político que não era o que ele queria. Jesus não veio para instaurar uma revolução política, uma libertação pública política como fez Moisés diante do Egito. Não. Muito mais do que isso. Só que esse tema é um tema para outra reflexão. Agora basta nós dizermos que Jesus ele não queria ser confundido. E então, ao longo dos evangelhos do tempo comum, Jesus nos vai ir mostrando quem ele realmente é. Peçamos a Deus, nosso Senhor, que nos conceda o dom da fé, que nós possamos compreender aquilo que Deus nos quer inspirar. Deus veio ao mundo para nos salvar. Que tipo de salvação? Deixamos aí para a sua fé. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vocês e permaneça para sempre. Amém. Fenomenal!